Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Arthur e estou dando aqui agora a nossa sexta aula de Python básico. Infelizmente eu gravei a aula, só que eu acabei não gravando o áudio e por isso estou tendo que regravar. Aí essa aula vai ser um pouco mais curta, né? Porque nós não vamos ter aquela experiência de perguntas e respostas com o pessoal, tirando as dúvidas. Peço desculpas a vocês por causa disso, tá? E nós vamos nos esforçar para que isso não aconteça novamente. A aula 7, aliás, todas as outras aulas, com exceção da aula 6, são aulas gravadas no momento que ocorreu a aula, né? Só essa aqui mesmo que está sendo gravada depois que o curso de Python básico já acabou. E eu só estou gravando essa aula só para vocês não ficarem perdidos mesmo e terem pelo menos uma ponte até a aula 7. Fechou? Então, agora nós vamos falar sobre strings, pessoal. Como a gente já sabe, strings são palavras, frases. Em Python, qualquer coisa que estiver escrito entre aspas ou aspas duplas são consideradas strings. Então, se você tem um asterisco entre aspas duplas ou um nome entre aspas simples, um número, tudo isso é considerado uma string. Para o Python, as strings são como listas imutáveis. Por quê? Porque nós conseguimos, de certa forma, manipular as nossas strings assim como listas, mas não diretamente. Então, pode ter ficado um pouco confuso. Vou dar um exemplo para vocês aqui no idle. Então, aqui no nosso idle, vamos ver na prática o que eu estou querendo dizer para vocês. Vamos primeiro declarar uma string chamada Arthur. Se nós tentarmos visualizar algum caractere dessa string através do índice, por exemplo, o índice 2, nós conseguimos ver aqui a letra T. Sobre os índices, quando nós declaramos uma string, uma lista, uma tupla, nós sempre temos os índices do que está dentro dessas estruturas. Então, tudo começa a ser contado a partir do índice 0. E o que exatamente é o índice? É o local onde está sendo armazenado, neste caso, as nossas letras do nosso nome, por exemplo. Então, aqui no A nós temos o A está armazenado no índice 0 da nossa variável string, a letra R está armazenado no índice 1 e o T no índice 2. Por isso que quando eu escrevo print string, uso os colchetes e passo como parâmetro o número 2, é retornado para a gente a letra T, porque a letra T está no nosso índice 2. Se nós, por exemplo, printarmos aqui nossa string no índice 0, string no índice 0, será printado a nossa letra A. Diferente, bom, até aí parece bastante com a lista, né? A forma que a gente manipula ela, assim, a forma que a gente visualiza os dados. Por exemplo, se nós temos uma lista aqui, uma lista numérica, 0, 1, 2, 3, 4, por exemplo, se nós dermos um print lista na posição 2, foi printado o nosso 2. Vamos criar uma outra lista para ficar menos confuso, né? Com números aleatórios. Por exemplo, se nós dermos um print aqui, print lista 3, será printado o 6, porque o 6 está no nosso índice 3, percebe? 0, 1, 2, 3. Entenderam o conceito de índice? Então, até aí a string é muito parecida com a lista. O que difere a string de uma lista é que, diferente da lista, que nós podemos, por exemplo, nós podemos falar tipo lista na posição no índice 1, não, melhor, no índice 0, vai receber o valor asterisco. Por exemplo, nós alteramos a nossa lista. Se nós printarmos a nossa lista, nós não temos mais o número 5, nós temos o asterisco. Se nós tentarmos fazer isso com a nossa string, por exemplo, string no índice 0, vai receber asterisco. O Python retorna um erro, dizendo, é um erro de tipo, dizendo que a string, o objeto string, não tem suporte para alterações, né? Dizendo de forma mais enxuta. Então, strings para o Python
são listas imutáveis. Nós conseguimos visualizar o conteúdo de uma string assim como numa lista, porém nós não conseguimos mudar ela. Então, aqui eu dou o exemplo da string Arthur novamente e eu tento atribuir o caractere E na nossa string Arthur, no índice 0. E o Python retorna o mesmo erro. Para nós, se nós quiséssemos alterar, não o conteúdo da string, mas se nós quiséssemos, aliás, se nós quiséssemos sim alterar o conteúdo da string, não daria para fazer isso diretamente, mas nós poderíamos criar uma cópia dessa string e alterar essa cópia. Então, aqui, nessa primeira linha, eu declaro nossa outra string como vazia e vou adicionando caracteres nela. E quando eu printo ela, eu consigo visualizar. Nós conseguimos adicionar também aqui, na nossa string Arthur, nós conseguimos adicionar mais caracteres, por exemplo, 6. Adicionei, aí fica Arthur 6. Mas nós não conseguimos remover, por exemplo. Vamos tentar remover aqui. Vamos, não sei, isso não dá. A gente não consegue. Se a gente tentar alterar, vamos colocar aqui no 4. 10. Não conseguimos. Nós conseguimos adicionar, concatenar a nossa string, mas nós não conseguimos alterar ela. Uma vez que ela foi concatenada, ela vai ficar assim, certo? Mas nós podemos criar outra string. Deixa eu abrir outro Lido aqui. Essa tela já está um pouco suja. Vamos criar novamente aqui a nossa string Arthur. E vamos criar nossa outra string. Vamos printar aqui para a gente saber o que a gente está fazendo, né? Então nós temos a string e a outra string. Nós printamos aqui nossa outra string, só que como ela é vazia, não apareceu nada, correto? Se nós formos concatenando caractere por caractere, por exemplo, o E aqui, aí a gente printar novamente, deixa eu copiar esse comando, nós conseguimos chegar nesse resultado assim como está nos slides. Percebem? Então, aqui, nós não alteramos a nossa string. Nós criamos outra string com o valor que nós precisávamos. E nós alteramos, entre aspas, né, alteramos a primeira letra e depois copiamos o resto. Certo? Bom, aqui eu explico mais a fundo o que eu estou fazendo nessa manipulação de strings. E agora nós temos um desafio. Eu peço para você que está assistindo esse vídeo fazer esse desafio, porque é muito importante que você faça ele para você armazenar, capturar o que você está ouvindo, porque só ouvir e não fazer nada, você não vai aprender. Então, faça um programa em Python usando laços de repetição que realize a operação ao lado, ou seja, faça um programa que faça isso aqui. Fechou? Simplesão. Então, tira aí 5 minutinhos, pausa o vídeo, tira 5 minutinhos e tenta fazer esse desafio. Comenta aí embaixo se você conseguiu ou não conseguiu fazer. Então, nós temos aqui o nosso programinha. Eu declarei aqui mais uma vez a variável string, que armazena a string Arthur, e nossa outra string que está vazia. Aqui nós temos o nosso laço de repetição, onde toda a mágica vai acontecer. Temos aqui uma variável de controle, que eu já vou explicar ela, e por fim a gente printa a outra string. Então o que acontece? Essa variável de controle tem a função de dizer se nós estamos na primeira letra do laço de repetição ou não. Então ela é iniciada com falso, porque se a primeira letra for falso, quer dizer que nós não alteramos ainda a primeira letra. Então ele vai entrar nessa condição, vai alterar a primeira letra, ou alterar não, vai concatenar a primeira letra da nossa outra string. Então, a nossa outra string, ela vai ter esse conteúdo na primeira execução do laço. E depois, a nossa variável primeira letra vai receber true. Dessa forma, quando nós estivermos a partir do segundo laço, isso aqui, essa sentença vai retornar negativo e vai entrar no else, onde serão concatenadas as outras letras. Vamos rodar aqui. E nós temos aqui o que nós esperávamos, né? O que foi mostrado aqui em nosso
slide. Bom, continuando, nós vamos falar um pouco agora sobre a função len. A função len, ela nada mais faz do que ler a quantidade de caracteres que existem dentro de uma string e retorna essa quantidade de caracteres. Então, nós temos aqui, por exemplo, a nossa string nome, que está recebendo aqui a string Arthur. A nossa função len, ela vai ler a quantidade de caracteres de Arthur, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai retornar esse valor. Quando uma função retorna algo, nós sempre temos que usar uma variável para capturar esse retorno. Então, a função retorna, a string nome tem 6 caracteres. Ok, e aí eu armazeno esse retorno na minha variável n caracteres nome. Quando eu printo minha variável, ela mostra aqui que a string nome tem 6 caracteres. Então, a função len é única e exclusivamente para isso, para você contar a quantidade de caracteres que tem na sua string. Aqui eu estou explicando um pouco mais a fundo, os slides vão estar aí na descrição para vocês. Aqui nós temos um desafio. E antes de vocês continuarem a fazer esse desafio, eu tenho que explicar um método que eu não coloquei, não está nos slides por falar nisso, foi uma falha minha, mas que ele é muito simples, é o método sort. Então, o método sort, em Python, o objetivo dele é organizar listas tuplas em ordem alfabética. Então, por exemplo, nós temos, aliás, não ordem alfabética, ordem crescente. Por exemplo, nós temos uma lista aqui com os valores 5, 1, 4, 8. Quando nós digitarmos lista.sort, essa lista agora foi organizada em ordem crescente. Então, ao invés de ser 5, 1, 4, 8, vai ser 1, 4, 5, 8. Se nós printarmos aqui a nossa lista, percebe? Aqui está organizado agora. Nós também conseguimos organizar em ordem crescente os nomes. Então, letras, caracteres, nós temos aqui o caractere A, caractere B, C e D. Se nós dermos um lista.sort e depois printarmos, estará organizado em ordem alfabética. Nomes também funcionam da mesma forma. Então, o último exemplo, nós temos aqui o Carlos, o João, a Maria e o Arthur. Lista.sort, print, lista. Entenderam? Então, esse método é muito útil para organização. Aliás, ele é só usado para isso, para organização de listas. Funciona com tuplas também, mas isso não é assunto do vídeo, tá? Foquem apenas em listas. Então, nós temos um desafio, onde nós temos a seguinte situação. Um cliente quer que você crie um programa para armazenar N nomes. Então, nós não temos um número exato de nomes. Você tem que pensar de uma forma que você vai criar um programa onde ele vai capturando nomes infinitamente, até o usuário não querer mais. Depois de armazenados os nomes, os mesmos deverão ser printados em ordem crescente e ao lado a quantidade de caracteres que cada um possui. Então, nós temos aqui uma tela de saída exemplo, né? Sim, aqui nessa primeira linha aqui, eu fiz tratamento de erros, né? Então, quando o programa pede informe o nome para ser armazenado e eu digito 2, o programa retorna o erro, né? Informe o nome válido. Bom, aqui nós vamos informando o nome até escrever sair. E na saída do programa, o programa printa os nomes em ordem crescente e a quantidade de caracteres de cada nome. Pause o vídeo, tira aí 10 minutinhos, tente fazer. Se você não conseguir fazer, tudo bem, não tem problema. Mas é importante que você tente, porque se você ficar só assistindo, você não vai aprender, tá ok? Tira 10 minutinhos aí e tenta fazer. Bom, esse aqui é o nosso código, né? A saída do nosso código. Eu não vou refazer ele, tá bom? Porque isso aqui vai tirar muito do nosso tempo. Mas nós temos, é muito simples esse código. Nós temos aqui o print sistema de nomes, print digite sair para sair. Lembra aqui em cima? Sistema de nomes, digite sair para sair. E aqui nós capturamos os nossos nomes. Eu criei uma variável nome, que é uma lista vazia. E aqui nós temos o nosso segredo para pedir nomes infinitamente. Nós temos um while
e um true dentro do parâmetro do while, ou seja, enquanto for verdadeiro. Dessa forma, o laço vai ficar se repetindo infinitamente até que ele seja interrompido por um break, certo? Aqui nós temos a nossa variável nome, nós temos a lista nomes e a variável nome, onde o nome vai capturar o nome que for digitado. Então, por exemplo, João, ele vai verificar se João só tem caracteres alfabéticos e se essa sentença aqui retornar falso, vai entrar no else. E o else, ele vai verificar se o nome é igual a sair. Se for igual a sair, ele quebra o loop. Tá vendo aqui? Sair, quebra o loop. Se não for igual a sair, ele vai acrescentar esse nome aqui na nossa lista nomes. Fica um pouquinho confuso? Vamos de novo. Nós temos aqui a nossa sentença, if else. Nós temos a nossa estrutura aqui. Se nome.isAlpha igual a false, ou seja, se o nosso nome aqui, se a validação de caracteres aqui retornar falso, quer dizer que ele digitou coisas além dos caracteres do nosso alfabeto, ou seja, além de A a Z. E aí pede para digitar um número válido e o continue é usado para voltar ao início do loop. Então, assim, se essa sentença aqui retornar true, quer dizer que não é falso, correto? Então, se não é falso, vai para o else. Porque se for falso, ele vai ter que redigitar o nome, vai ir para o contínuo e vai voltar aqui para cima. Enquanto for falso, vai voltar aqui para cima. A partir do momento que essa sentença retorna true, vem para o else, verifica se nome é igual a sair. Se for, interrompe o loop. Se não for, adiciona esse nome na nossa lista nomes. E, por fim, printa nome, fulano de tal, inserido com sucesso no banco de dados. Igual está aqui, nome Xavier inserido com sucesso no banco de dados. Depois disso, eu ordeno os nomes aqui com o nosso método sort, nomes.sort, que é a nossa lista, percebem? Não é a nossa variável, é a nossa lista, nomes. Nomes.sort, eu organizo. E depois eu uso um laço for para printar os nossos nomes. A variável n_character nome, ela vai receber o número de caracteres de cada nome. Então, por exemplo, for nome nomes, quer dizer, para cada nome que esteja dentro da lista nomes, faça isso aqui. Então, no nosso primeiro nome foi João. Então, nossos nomes foram organizados pelo método sort. Dessa forma, nosso primeiro nome é o Antônio. E aí eu pego a quantidade de caracteres da string Antônio, jogo aqui dentro da variável n_characteres nome e printo. Nome fulano de tal possui tantos caracteres. Bem simples, não é? Pode ser que você tenha tido um pouco de dificuldade no começo, não tem problema, tá? Isso é normal. Mas o importante é que você tentou. Como eu falei antes, ficar só assistindo o vídeo não vai fazer você aprender. Método split. O método split ele é usado para repartir strings, não literalmente, mas o método split ele pega como parâmetro um ponto em comum na sua string e vai separando ela a partir desse ponto. Exemplo, nós temos aqui a nossa string nome, que captura o nome Arthur Freitas Rocha. E nós temos a string nome partido, que ela vai receber a variável nome, ponto split, espaço. O que quer dizer esse espaço aqui? O split ele vai buscar, caractere por caractere, este espaço. Então ele procura, é espaço? Não. É? Não. Não é, não é, não é. Opa, achei um espaço. Então, desse espaço para trás, tudo que está para trás desse espaço se torna um item de nossa lista. Percebe aqui o Arthur? Ok, aí ele continua. Não é espaço, não, 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 não. Opa, achei um espaço. Aí ele vai lá e pega tudo até o espaço anterior aqui, tá vendo? Desse até esse aqui. E isso daqui se torna outro item de nossa lista. E, por fim, aqui também, ele busca, achou espaço? Não, 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 não. Opa, acabou nossa string. Se acabou nossa string, tudo que está aqui, até o espaço, ele captura também. Ele cria uma lista, retorna uma lista com
todos os itens diferentes de espaço. Então, esses itens, nesse caso, né, diferente para o espaço nesse caso. Então, os nossos itens são, a nossa lista é dividida a partir deste espaço. Então, aqui eu explico mais um pouquinho sobre o split, né? Os slides, como eu já falei, vão estar disponíveis aí para vocês, tá bom? E aqui eu estou falando mais uma vez, né, que a nossa string, na verdade, não é a nossa string repartida, mas o conteúdo dela é copiado e colado dentro de uma lista, assim como a gente fez aqui no nesse laço de repetição aqui, a gente só copiou essa parte da string, a gente não alterou a nossa string diretamente, entendeu? Então, se você fez esse exercício aqui, a compreensão do método split vai ser bem mais fácil para você. Métodos .lower e .upper. Bom, esses métodos, respectivamente, são para você deixar uma string completamente minúscula ou completamente maiúscula. Não tem segredo, é só isso mesmo, assim como está exemplificado aqui. Nós temos aqui o nosso código, então a pessoa digita algo, e aquilo que ela digitou vai ser convertido em tudo minúsculo, ou seja, a entrada .lower, você usa o nome da sua variável, .lower, para ficar tudo minúsculo, e variável .upper para ficar tudo maiúsculo. Não tem segredo, é só isso mesmo. Então aqui eu estou dando mais exemplos. Ok? Método .title. O .title, ele coloca a primeira letra de todas as suas palavras maiúsculas e o restante minúsculo. No nosso exemplo aqui, nós temos a string Arthur, onde a primeira letra é minúscula, duas letras são maiúsculas, duas minúsculas e a última é maiúscula. Então, ele pega todo esse círculo, que é essa bagunça, e organiza. Deixa a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo. Isso aqui, como o próprio método já diz, é bom para você utilizar em títulos. Então, title, método title, é bom para você utilizar mais em títulos. Certo? É bom para você estilizar melhor a sua aplicação. Então, aqui um resumão dos comandos que a gente viu. A função len retorna a quantidade de caracteres da string. O método split, ele reparte a string de acordo com o padrão informado. Não literalmente, é claro, como eu já expliquei para vocês. Mas ele pega a string e tudo que for diferente do que você informou lá como parâmetro, ele vai lá e joga aquilo dentro da lista. Assim como nós temos aqui. Então, tudo que é diferente de espaço, ele coloca aqui dentro da nossa lista. Beleza? O método lower, ele deixa todas as letras minúsculas. O upper, tudo maiúsculo. E o title coloca a primeira letra de todas as suas palavras maiúscula e o restante tudo minúsculo. Fechou? Então, aqui terminamos a nossa aula. Agradeço a vocês que estão acompanhando o WTIC, acompanhando essas aulas de Python básico. Já reforço que logo teremos as aulas de Python intermediário. No dia 15 de outubro as aulas irão iniciar, tá bom? E reitero para vocês seguirem o nosso Instagram, o Projeto WTIC, instagram.com/Projeto WTIC, que a gente coloca sempre as novidades, né, os eventos que vão acontecer. Então, tudo que está acontecendo a gente coloca no Instagram. Fechou? Nós também temos o nosso site, que é por onde você se inscreve, né, nos minicursos, nas oficinas. Tá beleza? Então, obrigado a vocês que assistiram mais essa aula. Façam os exercícios, vão estar na descrição também. E aguardo vocês na aula 7 de Python básico. Até lá!